Bom, muito boa tarde, mais uma vez, pessoal. Estamos aqui reunidos nessa alegre tarde de sábado, deste dia 30 de abril de 2022, nesse ano de festa, nesse ano de júbilo, nesse ano jubilar pela festa do Foyer de Mendes. Essa alegria, esse dom, essa graça imensa de termos essa casa de todos nós, esse cantinho aconchegante, esse pedacinho do céu em nossa terrinha brasileira. Hoje é um dia muitíssimo especial, além de ser especial porque temos vocês aqui, é também especial porque temos a postuladora da causa de Martha Robin, a Sophie Gué, que hoje vai fazer uma apresentação para nós, que o padre vai explicar daqui a pouco. Meu nome é Márcio, eu sou um amigo do Foyer, me conecto hoje longe do Brasil, aqui eu estou no mesmo fuso horário da Sophie, que é às 9 da noite. Eu estou aqui na Polônia, no leste europeu. Temos aí a gentileza, e hoje temos a gentileza hoje de termos a nossa querida Mônica, a doutora Mônica Guarnieri, que vai nos ajudar aí no processo de tradução alternada com a Sophie Gué. Então, ela vai falar e a Mônica vai traduzir, vice-versa, né? Também vai traduzir, se couber algumas perguntas, algumas colocações ou aquilo que o padre falar. Bom, muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Aquelas pessoas que puderem, eu recomendo fortemente que mantenham as câmeras ligadas, para deixar o ambiente mais acolhedor, mais agradável de vermos os rostos uns dos outros, é sempre muito mais bacana. Mas quem não puder, não tem problema nenhum. Padre Bernardo, eu passo para você, e daqui em diante a gente inicia com a tradução simultânea pela Mônica. Obrigado, Márcio. Boa noite a todos, esperando que vocês me ouvem bem. Então, vamos começar, como sempre, com uma oração. E nosso assunto sendo a santidade de Martha Robin, vamos começar com uma invocação ao Espírito Santo de Martha Robin. É um trecho da oração que é usado no pedido da beatificação dela. Senhor, enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Senhor, renovai vosso primeiro Pentecostes. Concedei, Jesus, a todos os vossos bem-amados sacerdotes a graça do discernimento dos Espíritos. Cumulai-os com os vossos dons, aumentai o seu amor, fazei de todos valorosos apóstolos e verdadeiros santos em meio aos homens. Espírito Santo, Deus de amor, vinde tal como vento poderoso em nossas catedrais, em nossas igrejas, em nossas capelas, em nossos cenáculos, nas mais luxuosas casas, assim como nas mais humildes moradias. Enchei toda a terra com vossas luzes, com vossas consolações e com vosso amor. Vinde, Espírito de amor, trazei ao mundo o frescor de vosso sopro santificador. Envolvei todos os homens com a irradiação de vossa graça, levai-os todos nos esplendores de vossa glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, E Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, como o Márcio falou, temos a graça, nessa segunda live, de ter conosco Sophie. Sophie de Châteauneuf-de-Galorne, no Foyer Central, que alterna a sua vida entre Châteauneuf e Rome, já que ela é a postuladora atual da causa de beatificação de Martha. Então, vamos tentar de escutar ela ao máximo. E se sobrar um pouco de tempo, Yusimar e eu mesmo podemos fazer
em 15, 20 minutos, algumas perguntas para precisar um aspecto, o outro, um ponto de esclarecimento. Então, vou formular diretamente 3 perguntas breves para que Sophie possa ficar à vontade na sua exposição e nos falar de Marte da Santidade. A primeira pergunta que eu faço em nome de todos vocês para ela é: o que é um processo em beatificação? Alguns esclarecimentos para que não haja engano sobre o assunto da santidade. 2, qual seria a particularidade do processo de Martha Robin? E 3, que tipo de santidade Martha Robin pode apresentar para ajudar o mundo contemporâneo a viver a nossa própria vocação à santidade. Então, são essas 3 perguntas: o que é um processo de beatificação, a particularidade daquele de Marte, e, finalmente, qual é a contribuição que Marte pode oferecer para o mundo de hoje, os cristãos, os batizados, responder à sua vocação à santidade. Então, muito obrigado. Não queria falar mais para deixar o máximo a palavra a Sophie. Bem-vinda, Sophie. Merci, Père, merci beaucoup. C'est une grande joie pour moi de pouvoir passer ce moment avec vous. J'ai É uma grande un seul alegria para regret, mim passar esse momento com vocês. Eu tenho somente um arrependimento. c'est que je n'ai pas la joie de voir vos visages. É que eu não tenho a alegria de ver o rosto de vocês. Mais ça fait rien, on va y aller Mas comme ça. não tem problema, a gente vai assim mesmo. Alors, première question qu'a posée le Père Bernard, A primeira questão que foi colocada pelo Padre Bernard: qu'est-ce qu'un procès en canonisation? o que é um processo de canonização? Alors, aujourd'hui, on ne Hoje, parle plus de a gente não procès, fala mais de processo. on parle d'enquête en A gente fala canonisation. de enquete de canonização. C'est l'Église É a qui igreja mène une enquête que leva uma enquete, sur uma une pesquisa personne sobre uma pessoa pour vérifier l'authenticité de sa vie chrétienne para verificar a autenticidade da sua vida cristã et voir si cette personne peut e ver être se essa présentée en pessoa modèle pode ser apresentada como modelo aux chrétiens, aux aos baptisés que cristãos, nous aos sommes. batizados que nós somos. Vous voyez, les saints, les bienheureux, Vocês veem os santos, os bem-aventurados sont comme des poteaux indicateurs são como de indicadores qui nous balisent, qui nous montrent que nos encaminham, que nos mostram un chemin vers le ciel, o caminho ao céu, qui est notre destinée à tous. que é o nosso destino, a todos nós. Voilà. Alors, cette enquête Agora, essa pesquisa comporte des étapes. possui algumas etapas. Le candidat, la personne, est O candidato, successivement appelé vénérable, é sucessivamente bienheureux, chamado venerável, bem-aventurado et puis sainte. e depois santo. Ce sont des étapes. São as etapas. Alors, la première étape, Agora, a primeira etapa c'est comme pour toute enquête. é como para toda pesquisa, toda enquete. On commence par rassembler le matériel, A gente começa por unificar todo o material, tous les documents historiques qui existent sur la personne, todos os documentos históricos que existem sobre a pessoa, ses écrits, ses lettres, les articles sur elle, os seus escritos, as suas cartas, os artigos que foram escritos sobre ela. on interroge aussi des personnes qui l'ont connue et qui sont dignes de confiance. A gente
interroga também, pergunta também para pessoas que conheceram Marta e pessoas que são dignas de confiança, Ce sont les témoins, que são os testemunhos. des personnes fiables qui peuvent Pessoas, parler de cette personne en positif ou pessoas en négatif. confiáveis que podem falar dessa pessoa de forma positiva ou também de forma negativa. En négatif aussi. Pourquoi? Parce que Negativo le but também. de Por cette quê? enquête Porque o objetivo dessa pesquisa est la recherche de la vérité. é a busca da verdade. Une fois que tout ce matériel est rassemblé, Uma vez Il que est- todo esse material é unificado, il est envoyé à Rome ele é à enviado un a Roma, organisme a um organismo qui est spécialisé dans l'étude de la sainteté. que é especializado no estudo da santidade. Deuxième étape, Na segunda etapa, cette étape a lieu Essa etapa. à Rome, que tem lugar em Roma, sous la responsabilité de cet organisme romain, sobre a responsabilidade desse organismo romano, qui est la congrégation des causes des saints, que é a Congregação da Causa dos Santos, tout près de la place Saint-Pierre. muito próximo da Praça São Pedro. Tout ce matériel qui concerne la personne est analysé, évalué, Todo esse material que é ligado à pessoa é analisado, avaliado, pour chercher la présence ou non procurar a presença ou não de la grâce sanctifiante da graça santificante dans la vie de cette personne. na vida dessa pessoa. Voilà. Et un document E um documento, document est produit, documento é produzido, ça s'appelle la position. o que é chamado de position. Position, voilà. Position. Et ce document Esse résume documento resume les indices de la os sainteté de la indícios de personne. santidade dessa pessoa. Alors, qu'est-ce que c'est ces indices de la sainteté dans la vie d'une personne? Agora, quais são esses indícios de santidade na vida de uma pessoa? Ela pergunta. Eh bien, ce sont ce qu'on appelle les vertus chrétiennes. Então, isso são o que a gente chama das virtudes cristãs. Foi, A fé, espérance a esperança, et charité. a caridade. Ces vertus, nous les avons tous reçues à notre baptême. Essas virtudes todos nós recebemos no nosso batismo. Par nature, Por natureza, foi, espérance et charité esperança e caridade ne sont pas visibles, ne se não são voient visíveis. A gente não pode ver. au baptême. Ao L'enfant batismo, ne change pas de couleur, o bebê não muda de cor, l'Esprit Saint. ele recebe o Espírito Santo. Mais la Mas manière a dont maneira nous nous comportons, como a gente se comporta, les actes que nous Os posons atos. dans notre vie que nós fazemos na nossa vida, permettent de déduire la permitem présence deduzir a de la presença foi, da de fé, l'espérance da et de la esperança e charité da caridade en nous. em nós. Vous voyez, Vocês foi, veem, fé, espérance et charité, esperança e caridade ce ne sont pas des émotions, não são emoções, ce sont des vertus são qui virtudes donnent une couleur que à dão nos uma actes, cor aos nossos atos, à nos comportements, aos nossos à notre comportamentos, manière de vivre. à nossa maneira de viver. Alors, la position, Agora, ce document, A position, esse documento, démontre l'existence demonstra de a ces vertus existência dans la dessas personne virtudes na pessoa à travers ses actes, através dos à seus travers atos, ses comportements, através do seu comportamento, à partir des a témoignages partir de et des testemunhos documents historiques sur sa e de vie. documentos históricos sobre a sua vida.
Vous voyez le réalisme de la Vocês sainteté. veem o realismo da santidade. Alors, ce document, la Esse position, documento, a position, est examiné par différents groupes de personnes. é examinado por diferentes grupos de pessoas. C'est un processus collégial. É um processo colegial. Plusieurs groupes de différentes personnes, Vários grupos com diferentes pessoas, des historiens, historiadores, parfois des médecins, alguns médicos, des théologiens, teólogos, qui donnent successivement leur avis. que dão sucessivamente a opinião deles. Et puis, il y a E depois, des évêques et des existem cardinaux, também bispos une e vingtaine, cardeais, uma centena, uma vintena, uns 20, qui examinent l'ensemble que de la examinam o position conjunto da et des posição différents avis. e de diferentes opiniões. Et ces évêques et ces cardinaux E esses préparent bispos e esses cardeais preparam un avis final pour le pape. uma posição final para levar ao Papa. C'est lui, le Saint-Père, qui en É dernier ele, o lieu, Santo Padre, que em último lugar dit si l'avis de cette personne peut être proposé en modèle aux chrétiens, aux que diz baptisés. se a vida dessa pessoa pode ser proposta como um modelo para os cristãos, aos batizados. Si oui, la personne Si, est nommée vénérable. A pessoa então é nomeada venerável. Un sceau est apposé sur sa vie. C'est un authentique témoignage d'évangile. Então, desculpa, o que é um sceau, Bernard ou Benoit? Um sceau é colocado na sua vida. Você está com um mudo, Benoit, Bernard. Um tampão, um selo é colocado na sua vida. Um selo, desculpa. Pardon, c'est même qui le mot. Um selo é colocado. Pardon, si tu pouvais reprendre, Sophie. Um sceau est posé sur sa vie. Un sceau est apposé sur sa vie. Um selo é colocado na sua vida para dizer. C'est un authentique témoignage d'évangile. Que é uma autêntica testemunha do Evangelho. C'était la deuxième étape. Essa é a segunda etapa. Troisième étape. A terceira etapa. Toujours à Rome. Sempre a Roma. Et c'est l'étape actuelle pour Marthe. E que é a etapa atual para Marta. L'examen de la vie d'une personne ne suffit pas pour la déclarer bienheureuse. Não é suficiente para que ela seja declarada bem-aventurada. La déclarer bienheureuse, ça veut dire autoriser les chrétiens à l'honorer d'un culte liturgique. Declará-la bem-aventurada quer dizer que vai colocá-la para os cristãos como sendo alvo de um culto litúrgico, né? Par exemple, dire la messe en son honneur. Dizer uma missa na sua honra. C'est ça, être bienheureux. É isso que é ser bem-aventurado. Eh bien, l'Église ne se sent pas capable de déclarer elle-même une personne bienheureuse. Então, a igreja não se sente capaz de declarar ela mesma que aquela pessoa é bem-aventurada. Et oui, la sainteté, c'est le monde de Dieu. É o nome de Deus. C'est le monde de Dieu. É do mundo de Deus. Não somos nós. Qui sommes-nous, même en étant évêque, cardinal ou pape? Quem somos nós, mesmo sendo cardeal, bispo ou papa? Pour dire qu'une personne est sainte au ciel avec Dieu. É santa e está no céu junto com Deus. Alors l'Église então, attend a igreja un signe de Dieu espera um sinal de Deus pour confirmer para confirmar si cette personne peut bien être déclarée bienheureuse ou sainte. Ser declarada bem-aventurada ou santa. Vous voyez l'humilité de l'Église. A humildade da igreja. La sainteté, c'est le monde de Dieu. Donc, on attend une confirmation é do mundo de Dieu. De Deus. Então, nós precisamos de uma confirmação de Deus. Alors, le signe que Dieu donne pour
O confirmer, sinal que Deus dá para confirmar c'est un miracle é um milagre. obtenu après Um avoir milagre prié cette personne. obtido depois da gente ter rezado para essa pessoa. Un miracle, Um c'est milagre é un fait, um fato, le plus souvent une guérison, mais frequentemente é uma cura, qui ne peut pas être que não expliqué pode ser par la explicada science pela aujourd'hui. ciência hoje. Et nous en sommes là pour Marthe. E nós estamos lá por Marta. Mais il y a aussi Mas un critère existe também um pastoral, critério pastoral, celui de l'opportunité d'une béatification ou d'une canonisation. esse da oportunidade de uma beatificação ou de uma canonização. Est-il opportun de déclarer cette personne bienheureuse maintenant? É importante declarar essa pessoa bem-aventurada hoje, Actuellement, en France, atualmente, na França, une polémique a surgi uma polêmica autour de la surgiu personne de Marthe. em torno da pessoa de Marta. Cette polémique Essa conteste polêmica la sincérité du don d'elle-même. a sinceridade do dom dela mesma. Alors, il convient d'abord É conveniente, d'apaiser le primeiramente, débat en France, de acalmar esse debate na França, mais surtout mas d'aider sobretudo à mieux comprendre de Marthe. ajudar a melhor compreender Marta. Voilà. Et c'est le Seigneur qui est le maître dans toutes ces affaires. E é o Senhor que é o mestre em todas essas questões. C'est lui qui É Ele décidera que quand decidirá cela se réalisera pour Marthe, quando isso vai se realizar para Marta. quand sera le meilleur moment pour cela. Quando será o melhor momento para isso? Ouais. Moi, je dois, comme postulatrice, Eu, como avec postuladora, la congrégation, nous com a devons congregação, nós devemos escutar, être à l'écoute estar à escuta, du Seigneur a escuta do pour Senhor, comprendre para melhor le compreender moment. o momento. Voilà. Alors, j'aimerais faire une Eu amaria remarque fazer qui me paraît importante pour sublinhar ponto que ajuster me parece peut-être importante para ajustar, talvez, notre compréhension de la a nossa sainteté. compreensão sobre a santidade. Pour déclarer une personne vénérable ou Para bienheureuse, declarar uma pessoa venerável ou bem-aventurada, l'Église regarde la manière dont elle a a vécu igreja olha sa a maneira como ela viveu a sua vida como cristã. Par exemple, Por exemplo, comment como le fait de croire que Dieu o est son Père, fato de crer que Deus é seu Pai, que Jésus est son Sauveur que Jesus é o seu Salvador et que l'Esprit Saint l'habite, e que o Espírito Santo a habita, comment cela como a isso transformé ses transformou comportements, o seu comportamento, a déclenché des actions en elle. destravou algumas ações nela. Comment elle a été Como, animée par l'espérance, como ela foi animada pela esperança. pas l'optimisme, Não é o otimismo, mais comment elle s'est mas como appuyée ela sur se Dieu apoiou dans les sobre difficultés de Deus sa nas vie. dificuldades da sua vida. C'est ça l'espérance. É essa a esperança. Et comment elle a rayonné l'amour E como ela irradiou o amor dans sa vie quotidienne. na sua vida cotidiana. Les phénomènes extraordinaires qui Os fenômenos interviennent parfois extraordinários dans la que às vie de vezes certaines intervêm personnes, na vida de algumas pessoas, par exemple por les exemplo, visions, visões, les extases, êxtases, les stigmates, os estigmas, ne sont não absolument são pas déterminants
não são determinantes pour déclarer une personne sainte. para declarar uma pessoa santa. Les phénomènes extraordinaires, Os fenômenos extraordinários, les visions, les extases, as ne visões, os sont pas des êxtases, critères não de são sainteté. critérios de santidade. Pourquoi? Por quê? Parce que ces phénomènes peuvent Porque être esses causés fenômenos par d'autres podem ser facteurs. causados por outros fatores. Des facteurs d'ordre médical, De fatores de ordem médica, des facteurs d'ordre psychologique fatores de ordem psicológica ou d'ordre préternaturel. ou de ordem Préternaturel. sobrenatural. Préternaturel, c'est tout le monde des médiums, des... Sobre nesse voyance. mundo dos médiums, de visões, né? Les extases, les visions ne sont pas des signes de sainteté. Os êxtases, as visões, não são sinais de santidade. Dans une enquête en canonisation, ils ne font pas gagner un point de plus. Numa pesquisa de canonização, eles não fazem a pessoa ganhar nenhum ponto a mais. Au contraire, ce sont Ao des contrário, handicaps. são de deficiências, Parce que cela rallonge une enquête. porque isso acaba prolongando uma pesquisa. Alors, une particularité de l'enquête, Uma particularidade dessa de pesquisa, l'enquête en canonisation de Marthe, da pesquisa de canonização de Marthe, c'est sa longueur. é o seu tamanho. Marthe est morte en 1981 Martha morreu em 1981 et elle a été reconnue vénérable par le pape François en 2014. e ela foi reconhecida venerável pelo Papa Francisco em 2014. Donc, plus de 30 ans après. Então, mais de 30 anos depois. 30 ans d'enquête. 30 anos de pesquisa, de enquete. Alors, quelles sont les raisons de cette longueur? Quais são as razões desse tempo, desse tamanho? Eh bien, tout d'abord, Marthe a vécu longtemps. Elle est morte à 79 ans. Primeiramente, é que Martha viveu muito tempo. Ela morreu com 79 anos. Toute la vie de la personne doit être examinée. Toda a vida de uma pessoa deve ser examinada. Si on meurt à 24 ans, ça ira plus vite. Se a gente morre com 24 anos, isso vai mais rápido. Deuxième raison, Marthe a été en contact avec de très nombreuses personnes. Martha esteve em contato com um número muito grande de pessoas. Plus de 103 000 personnes. Mais de 103.000 pessoas. Le volume des témoignages qu'il a fallu lire et étudier a été considérable. O volume de testemunhos que foi necessário ler e serem considerados foi muito grande. Troisième raison, a terceira razão, Marthe a écrit. Martha escreveu. Il a fallu examiner ses écrits. Então foi necessário examinar os seus escritos. La plupart de ses écrits e a maior a été retrouvée dans sa chambre no seu à sa mort. Na sua morte. On n'a pas pu lui demander quand elle avait écrit, si c'était dans sa jeunesse, pourquoi elle avait écrit, à qui étaient destinés ses écrits. A gente não pode perguntar para ela quando que ela escreveu aquelas coisas, se foi na sua juventude, em que situação ela escreveu aquilo, ela já tinha morrido. Donc, il a fallu faire des recherches pour essayer de comprendre. Foi necessário fazer pesquisas para compreender, para tentar compreender. Ça a pris du temps. E isso leva tempo. Quatrièmement, Marthe était une personne malade. Em quarto lugar, Martha foi uma pessoa doente. Une personne malade qui uma pessoa doente n'a plus été considérée comme une personne malade. Que muito cedo não era mais considerada como uma pessoa doente.
Elle n'avait pas de dossier médical. Ela não tinha um prontuário médico. Un seul examen médical en 1942. Apenas um exame médico em 1942. Donc, vous comprenez que là aussi, il Então, a vocês fallu essayer compreendem de que aí comprendre também foi son necessário état de santé compreender o seu estado de saúde et de quoi elle souffrait. e tentar compreender do que ela sofria. Et Et cinquième raison, em en quinto plus, lugar, Marthe a eu des phénomènes Marthe extraordinaires dans sa teve vie. muitos fenômenos extraordinários na sua vida. Les stigmates, la Os clairvoyance. signos, Il a as fallu visões. vérifier E comment então é necessário verificar avec tout cela. como ela se comportava com tudo isso. Voilà. É isso. Une particularité de l'enquête en canonisation de Marthe, sa longueur. Então, uma particularidade desse processo de canonização de Marthe, né, é o seu tamanho. Alors, je reviens à la sainteté, mais maintenant pour rejoindre nos vies d'aujourd'hui. Então, agora ela retorna à santidade, mas para se unir à nossa vida de hoje. Les phénomènes extraordinaires ne sont pas des critères de sainteté. Então, os fenômenos extraordinários não são critérios de santidade. C'est une bonne nouvelle, non? Essa é uma boa nova, não? Parce que pour vous, je ne sais pas, mais para pour vocês moi, eu não sei, mas para il mim, n'y en a pas beaucoup dans ma vie. eu não tenho muitos fenômenos na minha vida. Cela signifie que la sainteté est à notre portée. Então, isso significa que a santidade está ao nosso alcance. La sainteté, a santidade, la fin, le terme, la conclusion normale, o termo, a conclusão normal de notre baptême. Do nosso batismo. Dieu nous a dit, soyez saints comme je suis saint. Sejam santos como eu sou santo. Et oui. E sim. Et le pape François nous l'a redit. O Papa Francisco nos disse isso também. Ele dans une exhortation en 2018. Numa exortação em 2018. C'est un document qui s'appelle Gaudete et Exultate. Num documento que se chama Gaudete et Exultate. Monica, c'est l'extrait que j'ai fait passer pour toi, si tu veux le prendre là. C'est au numéro 14 et 15. É extrato que ela mandou por e-mail, foi, eu acho? Je vous lis les paroles du pape. Ela Ça vai ler s'adresse à nous, les palavras do Papa, que ele se endereça a cada de nós. Je peux le dire en portugais. Bernard vai ler em português. Oui. Número 14. Para ser santo, não é necessário de ser bispo, sacerdote, religioso ou religioso. Nós somos todos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo testemunho pessoal nas nossas ocupações cotidianas, onde cada se encontra. Se tu és uma consagrada, consagrado, seja santo vivendo com alegria teu compromisso. Tu és casado, seja santo amando e tomando cuidado do teu esposo ou da tua esposa, como Cristo o fez com a igreja. Tu és trabalhador, seja santo cumprindo honestamente e com competência o trabalho ao serviço dos irmãos. Tu és pai, mãe, avó, seja santo ensinando com paciência aos filhos a seguir Jesus. Tu tens autoridade, seja santo lutando para o bem comum, renunciando a teus interesses pessoais. Número 15, deixa a graça do teu batismo dar frutos num caminho de santidade. Não desanima, porque tu tens a força do Espírito Santo para que isso seja possível. E a santidade, finalmente, é o fruto do Espírito Santo na tua vida. Voilà. Merci. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit
dans un cheminement de sainteté. Deixe a graça do seu batismo portar frutos no seu caminho de santidade. Ne te décourage pas Não parce se que tu as la desencoraje, force de l'Esprit Saint porque você tem a força do Espírito Santo pour que cela soit possible. para que isso seja possível. Vous voyez, la Vocês sainteté, veem a santidade. nous l'avons tous reçue Nós sous todos la forme d'une recebemos graine. na forma de uma Une graine semente. Uma qui semente est appelée à se que foi chamada développer, a à se se desenvolver, déployer. a se La desenvolver. sainteté est A un santidade cheminement. é caminho. On ne naît pas saint, on le devient. Nós não somos santos, nós nos tornamos santos. Marthe n'est pas née sainte, elle Marta não l'est nasceu santa, devenue. ela se tornou santa. Et c'est ce qui est magnifique à E découvrir. isso que é lindo de descobrir. La sainteté, nous dit le pape, c'est le santidade, fruit de nous dit le l'Esprit pape, Saint dans ta vie. É o fruto do Espírito Santo numa vida. Dans ta vie. Na Dans sua ta vida. vie telle qu'elle est. Na sua vida do jeito que ela é. Peut-être qu'on Talvez pense a qu'un gente saint pense est un que être santo é parfait, ser perfeito. un peu comme une voiture toute Pouco como neuve, carro sans novo, bosse, sans creux, que não sans tem rayures nenhum sur la amassadinho, carrosserie. que não tem nenhum arranhado na carroceria. Or, la sainteté, Ora, ce n'est pas une santidade couche de vernis qui não é serait passée par un pinceau du ciel não é verniz que é passado por pincel do céu pour faire disparaître toutes nos bosses, tous nos para fazer creux, desaparecer todos os nossos amassadinhos, os nossos, toutes les traces des coups que nous Todos os avons traços. reçus dans nos vies. que nós recebemos na nossa vida. La sainteté n'est A pas une santidade couche ajoutée, não é une alguma coisa couche que é superficielle. superficial, que é colocado. La sainteté A santidade, s'enracine ela se dans enraiza, notre humanité, se enraiza na telle nossa qu'elle humanidade, do jeito que ela é. et donc jusque dans Então, nos creux, jusque dans nos échecs, jusque nas dans nossas les dificuldades, failles nas de nossas notre frustrações, humanité. nas falhas da nossa humanidade, Combien il est important aujourd'hui como é d'ajuster importante hoje notre compréhension de la sainteté. ajustar a nossa compreensão sobre a santidade. On écrit souvent la vie des saints à partir Gente de ce qui est magnifique. descreve a vida dos santos de tudo aquilo que é magnífico neles, né? En mettant de côté E a gente coloca ou pouco en de lado, gommant, ou a gente apaga en effaçant leur gente pauvreté humaine, a pobreza humana. mais en faisant Mas cela, on fausse notre perception de la sainteté. fazendo isso, a gente falseia a nossa percepção da santidade. Et on se dit, la sainteté, Et a gente c'est pas diz, pour moi. A santidade não é para mim. Alors un saint, Agora, qu'est-ce santo, que c'est? o que é santo? Un saint, Santo c'est une personne é uma pessoa qui a fait et Qui qui fait a refait e que le refez choix de Dieu et a de escolha son de amour. Deus e do seu amor. Et qui en porte
porte témoignage dans sa vie quotidienne et qui porte témoignage à Dieu dans sa vie quotidienne. E que dá esse testemunho de Deus na sua vida cotidiana. Et avec la nature humaine qui est la sienne et qui est peut-être blessée. E com a natureza humana que é a nossa, que talvez seja ferida. Et c'est une personne qui laisse cet amour qui est Dieu. É uma pessoa que deixa esse amor, que é Deus, remplir sa vie humaine. Preencher a sua vida humana. Preencher ses relations, as suas relações. Et aussi ses limites. E também os seus ses limites. propres limites. Seus próprios limites. C'est une personne qui laisse cet amour qui est Dieu inspirer é uma pessoa ses que choix. deixa esse amor que é Deus inspirar as suas escolhas. Et qui refait le choix de Dieu et de son amour E que jour refaz a après jour. escolha de Deus e do seu amor dia após dia. Et parfois, E por chute après vezes, chute. depois das quedas. Mais en avançant. Mas sempre avançando. Vous voyez, Vocês les veem, saints os ne santos sont pas des êtres d'exception qui não ont são eu seres une de nature exceção humaine préservée. que tiveram uma natureza humana preservada. La sainteté n'est pas réservée à une élite qui A aurait la santidade não é chance reservada a uma elite que teve uma chance de grandir crescer, dans un milieu privilégié, que cresceu no meio privilegiado, sans traumatisme ni blessure. sem traumatismo nem feridas. Un traumatisme, une blessure de notre humanité ne sont pas des obstacles au travail de la grâce en nous. Os traumatismos, as feridas da nossa humanidade não são obstáculos para o trabalho da graça em nós. La grâce de Dieu A descend graça de jusque là Deus desce até lá, si nous le lui permettons. se nós permitirmos. Nous avons à collaborer Nós temos que colaborar avec Dieu. com Deus. Prenez Saint Paul. Peguem São Paulo. Saint Paul dit São dans la Paulo première diz Corinthiens, na primeira carta aos Coríntios, chapitre 15, verset 10, capítulo 15, versículo 10. ce que je suis, O que je eu le sou, suis par la eu grâce sou de Dieu. pela graça de Deus. Et sa grâce E a venant sua en graça, moi vindo até mim, n'a pas été stérile. não é estéril. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. Eu sou menor do que todos os outros. Eu sou À vrai dire, ce n'est pas moi, Non, me cansei mais que todos os outros, desculpa. Ah, tá. Eu me cansei mais do que todos os outros. Obrigada. à vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Não sou eu, é a graça de Deus comigo, em mim. C'est une bonne nouvelle pour nous, Isso é uma boa nova para nós. parce que nous Porque nós peinons sur le nos chemin du baptême, cansamos nesse caminho do batismo. sur le chemin de la vie chrétienne. No caminho da vida cristã. Mais le fait que nous Mas o peinons fato ne signifie pas que nous sofremos sommes exclus de la sainteté. não significa que nós somos excluídos da santidade. Au contraire, Ao contrário, cette peine que nous avons essa pena que nós temos, esse sofrimento que nós temos, révèle qu'il y a un combat. revela que há um combate. Le travail de la grâce O trabalho à da l'intérieur graça de notre nature humaine. ao interior da nossa natureza humana.
J'aimerais être généreuse, mais Eu je n'y amaria, arrive pas toujours. ser generosa, mas isso não acontece comigo sempre. Et c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. É isso que nós chamamos de combate espiritual. Je vais vous donner un exemple avec Marthe. Eu vou dar um exemplo para vocês com Marta. Marthe Marta était de nature foi, excessivement sensible. era de uma natureza excessivamente sensível. Quand elle était jeune, elle Quando se ela era faisait jovem, beaucoup de soucis, ela se beaucoup de preocupava soucis, muito. Se preocupava un muito. souci exagéré Uma preocupação exagerada. et souvent à E tort, frequentemente, sans raison objective, sem razão objetiva. alors qu'elle voulait vivre la confiance en Dieu. Agora que ela queria viver a confiança em Deus. Ce souci exagéré venait Essa d'une preocupação faille, exagerada vinha de uma falha. venait d'une faille de sa nature humaine. Uma falha na sua natureza humana. Eh bien, la grâce a travaillé a à grâce partir de cette faille, Trabalhou a partir dessa falha, progressivement. progressivamente. Et Marthe a collaboré avec cette E grâce. Marta colaborou com essa graça. On en trouve des échos dans son journal. A gente encontra alguns sinais disso no seu diário. Je vous donne un exemple. Eu dou um exemplo para vocês. Dans son journal, au 15 avril 1930, No seu jornal, no dia 15 de abril de 1930. voici ce qu'elle écrit. Veja o que ela Elle escreveu. a 28 ans. Ela tinha 28 anos. Dans l'épreuve, Nas provas da vida, je me tiens bien petite entre Eu les me- bras de mon Jésus. eu me coloco muito pequena dentro dos braços do meu Jesus, M'abandonnant à me sa abandonando puissance, no seu poder, en proie à tant de tourments quelquefois, traversée par tant de tourments quelquefois. Às vezes atravessando uma tormenta, em algumas vezes. Mais je ne puis pas toujours, mais je ne peux pas toujours. Mas eu não posso sempre. Vous voyez le réalisme de Marthe. Vejam aí o realismo de Marta. Elle dit qu'elle dit n'arrive pas toujours Que à ela não rester consegue sempre et ficar- confiante dans les bras de Jésus. ficar em confiança nos braços do Senhor, de Jesus. Elle est débordée par ses Elle est- émotions, par ses tourments. Ela transborda por essas emoções, por essa tormenta dentro de si. Le combat O combate, entre la grâce en elle et sa nature. o combate entre a graça dentro dela e a sua natureza. Alors, que fait-elle? Agora, o que ela faz? Elle ne reste pas passive. Ela não fica passiva. Et c'est ça qui est beau. E é isso que é bonito. Je continue son texte. Eu continuo o seu texto. Je me console Eu par me les consolo paroles pelas palavras que mon Dieu a que o meu dit Deus une fois disse à uma mon âme. vez na minha alma. A minha. Non, tu n'es rien. Não, você não. C'est Dieu qui lui a dit ça. Non, tu n'es Deus rien. disse, você Mais não, moi, você je não é suis. nada. Mas eu sou. Je ne te laisserai pas sans secours. Eu não te deixarei sem seguro, sem segurança. Si tu tiens toujours ta faiblesse, Se você segura sempre a sua fragilidade, comment dire, j'essaye de trouver un mot simple en français, ta faiblesse immergée dans ma force. a sua fragilidade mergulhada na minha força. Et Marthe continue, E Marta continua. je sais
que Eu la sei. bonté de Dieu ne Eu sei peut que a tromper bondade nos de cœurs. Deus não pode enganar o nosso coração. Vous voyez ce qui Vocês se veem passe, o que ce se qu'on passa, découvre o que a gente dans son descobre journal. no seu diário. La grâce est présente en A elle. graça é presente nela. La grâce la pousse à rester confiante dans les bras de Jésus. A graça a leva a ficar em confiança dentro dos braços de Jesus. Mais sa nature est tourmentée. Mas a sua natureza é Sa nature- atormentada. Alors, elle prend un Agora, moyen, ela pega o meio, pour l'aider à rester dans la confiance. ela pega o meio para ajudá-la a ficar nessa confiança, a permanecer na confiança. Elle se répète des Ela paroles se repete qui as l'aident à palavras, rester dans la confiance. ela repete as palavras que ajudam que ela permaneça nessa confiança. C'est ce qu'elle nous a dit. É isso que ela nos diz. Et elle fait un acte de foi. Ela faz um ato de fé. Je sais que la bonté de Dieu ne peut tromper nos cœurs. Eu sei que a bondade de Deus não pode enganar o nosso coração. Vous voyez notre part à nous, notre Vocês manière veem de collaborer avec la a grâce, nossa parte, a nossa forma de colaborar com a graça c'est de prendre des moyens concrets é de pour pegar alguns garder meios la foi, concretos para guardar a fé, pour garder confiance en Dieu. para guardar essa confiança em Deus. La sainteté est un A cheminement, santidade une é progression caminho, uma progressão à partir de notre partir nature humaine. da nossa natureza humana. Et si notre nature humaine est blessée, E se a ce nossa n'est pas natureza un humana é obstacle ferida, isso não é um obstáculo. au travail de la grâce en nous, O trabalho da graça em nós. mais nous avons à collaborer. Mas nós precisamos colaborar. Je vais aborder maintenant la troisième demande qui m'a été faite Eu vou então agora entrar sobre o terceiro pedido que me foi en feito, donnant un aspect de la dando a sainteté vocês de Marthe aspecto da santidade de Marta pour le monde d'aujourd'hui. para o mundo de hoje. C'est un seul, il y en aurait beaucoup d'autres et on pourrait faire toute une retraite là-dessus. É um só, mas existem muitos outros. Nós poderíamos fazer todo um retiro em cima disso. Alors, je reprends ce que j'ai Agora, dit déjà. eu vou retomar aquilo que eu já falei. Un saint, c'est une personne qui a fait Santo le é uma choix pessoa de Dieu et de que son amour faz a escolha de Deus e do seu amor. et qui en porte témoignage dans sa vie quotidienne. E que leva, e que dá testemunho na sua vida cotidiana. C'est une personne qui laisse cet amour qui est Dieu É uma remplir pessoa sa que vie deixa humaine. esse amor que é Deus planificar a sua vida humana. Inspirer ses choix et ses Inspirar réalisations. as suas escolhas e as suas realizações. Alors, regardons Agora, Marthe. olhemos para Marta. Marthe a eu une santé précaire, Teve une uma mauvaise saúde santé precária, uma má saúde, uma saúde ruim. et une nature excessivement sensible. E uma natureza excessivamente sensível. Sa mauvaise santé, elle A n'a pas désiré l'avoir. essa saúde ruim, ela nunca desejou tê-la. Et Dieu non plus n'a pas désiré cela pour elle. E Deus também não, ele também não desejou isso para ela. Dieu ne veut pas le mal. Deus não quer o mal. Il n'est qu'amour. Ele é somente amor. Mais cette mauvaise santé et Mas essa saúde ruim, cette nature excessivement sensible,
E essa natureza fait excessivamente souffrir sensível que a fez a sofrer été sa réalité, a sua realidade, la réalité de sa vie et de sa a realidade personne. da sua vida e da sua pessoa. Alors Marthe peut Agora, nous Marthe, aider, para nos ajudar, peut nous stimuler ela pode nos estimular à accueillir notre réalité personnelle, a acolher a nossa realidade pessoal. en particulier les choses que particular, nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes as coisas que a gente não consegue mudar por nós mesmos et qui nous tombent dessus. e que nos caem em cima, Par exemple, que nos são un colocadas. deuil, Por exemplo, luto, la maladie d'un proche, d'un ami, a doença de uma pessoa próxima, de um amigo, une rupture non uma choisie, ruptura que a gente não escolheu, une maladie pour nous-mêmes. uma doença para nós mesmos. Nous accueillir aussi nous-mêmes tels que nous sommes, avec Nos nos acolher talents, nós mesmos, da forma como nós somos, com os nossos talentos, mais aussi nos fragilités mas et também nos com as limites. nossas fragilidades e os nossos limites. Un jour, ici à Châteauneuf, était venu un jeune de Guadeloupe. Dia veio aqui em Châteauneuf jovem de Guadalupe. Il avait entendu parler de Marthe et voulait venir sobre Marthe e gostaria de vir pour la découvrir et mieux la connaître. Descobri-la e melhor conhecê-la. Alors, il était venu à Châteauneuf à l'occasion d'un voyage dans sa famille en métropole. Ele veio na ocasião de uma viagem da sua família à métropole, na França, e ele então foi a Châteauneuf. Et je l'ai croisé dans la maison de Marthe à la fin de son week-end. E eu então encontrei com ele na casa de Martha ao final do seu final de semana, do seu weekend. Et je lui ai demandé, alors Marthe, e eu perguntei, e então, Martha? Et il m'a répondu, e ele cette respondeu, femme, elle essa me mulher, donne envie de me battre. Ela me dá vontade de me bater. Vous voyez, Marthe est un stimulant. É de lutar. Ela me dá vontade de lutar. De combater. De combater. Marthe est un stimulant pour avancer dans notre vie telle qu'elle est. Martha é estímulo para que a gente avance na nossa vida do jeito que ela é. Face à certaines situations, à certaines épreuves, certas situações, algumas provas, on peut être tenté de baisser les bras. A gente pode ter a tentação de abaixar o braço. Ou de nous replier sur nous-mêmes. Ou de nos voltar sobre nós mesmos. Face à une limite personnelle, on em peut face a limite tenté, pessoal, a gente pode ter a tentação de... On peut être tenté de se réfugier dans le rêve, de vivre dans le rêve. A gente pode ser tentado de nos refugiar nos nossos sonhos, de viver nos nossos sonhos. Rêver d'être ou de ne pas être. Sonhar de ser ou de não ser. Et on passe à côté de sa vie. E a gente passa ao lado da sua vida. On peut être aussi tenté de vivre dans un regret continuel. Nós podemos também ter a tentação de viver dentro de uma grande matematicienne. De regret, como se diz, de arrependimento contínuo. Por que eu não fui uma matemática? Lamento, talvez. Arrependimento, acho. Regret, mas arrepender-se, né? Sim. Marthe a été confrontée Martha foi confrontada au monde de la maladie depuis l'âge de 16 ans. Ao mundo da doença desde os 16 anos. Elle n'a pas choisi d'être malade. Personne ne choisit d'être malade. Ninguém escolhe ser doente. Elle aurait pu se replier sur elle-même. Ela poderia ter se voltado sobre ela mesma. Elle aurait pu se révolter. Ela poderia ter se revoltado.
Elle aurait pu passer sa vie à se trouver victime de l'existence. Ela poderia passar sua vida se sentindo vítima da existência. Elle a choisi une autre voie. Mas ela escolheu outro caminho. Accueillir Acolher, peu à peu, pouco a pouco, la Pouco a pouco. réalité A de realidade ces maladies, da sua doença. la réalité de sa mauvaise santé. A realidade da sua saúde ruim. Consentir à ce qu'elle Consentir aquilo que ela era. une malade, une infirme, Doente, uma doente. et ouvrir cette E abrir- réalité difficile E à abrir Dieu, essa realidade difícil a Deus. ou plutôt s'ouvrir elle-même à Dieu dans cette Oh. réalité difficile. Sobretudo, abrir a ela mesma, a Deus, nessa realidade difícil. Permettre à Dieu de venir dans cette réalité difficile à vivre Permitir a Deus de vir nessa realidade difícil en de lui ser vivida. demandant de l'aider à la Pedindo vivre. a Ele de ajudá-la a viver. Je vais seulement détailler ces deux choses. Eu quero apenas Accueillir, detalhar essas duas coisas. Acolher accueillir réalité a realidade et ouvrir e à abrir, Dieu cette réalité difficile. e abrir a Deus essa realidade difícil. Permettre à Dieu d'y entrer. Oui. Permitir a Accueillir la Deus réalité de entrar, sa maladie. acolher a realidade da sua doença. Marthe a eu une encéphalite Teve uma Et puis, encefalite e dont elle a depois guéri. que ela Elle a foi eu curada, ensuite des rhumatismes, des problèmes digestifs. depois ela teve Qu'est-ce que questões ça de veut dire reumatismo, accueillir problemas la digestivos. O que isso quer dizer na realidade? Marthe a Marta mis en place des moyens pour vivre au mieux dans cette réalité. colocou em prática meios para ela viver da melhor forma possível essa realidade. Elle a pris des médicaments contre la douleur. Ela tinha medicamentos contra a dor. Elle s'est efforcée de broder pour gagner un peu d'argent et payer. Ela se forçava a bordar para ganhar pouco de dinheiro e ajudar na família. Elle brodait aussi Ela bordava também pour garder le moral et ne pas para ter estímulo, para se manter e não para impedir a depressão, para não se deixar deprimir. Se conserver Je vous lis ce qu'elle a écrit à une amie en 1928. Eu vou ler para vocês Ela o que ela avait 26 escreveu ans. para uma amiga em 1928, quando ela tinha 26 anos. Mes pauvres mains sont bien malhabiles pour tenir aiguille et ciseaux. É difícil para mim manter a agulha e a tesoura. Minhas mãos são desagitadas para poder manter agulha A agulha Il faut franchement avoir bien envie de travailler pour lutter ainsi. Francamente, é necessário ter desejo de trabalhar para trabalhar dessa forma, assim. Plus je pourrai travailler, mieux cela vaudra pour moi et pour ma famille. Quanto mais eu pudesse trabalhar, melhor isso seria para mim e para minha família. Et aussi pour mon état também moral, para minha moral, para minha cabeça, para mim. car le courage est souvent Porque a bien coragem mince. é frequentemente muito frágil, muito pequena. Vous voyez le réalisme Vocês de veem o Marthe. realismo Elle de Marta. prend les moyens Ela de pega ne os pas meios laisser la maladie para não deixar a l'enfermer sur doença elle. fechar ela mesma sobre ela. Elle assume la Ela réalité. assume a realidade. Quel courage! Que coragem!
malgré ses maux de tête, Apesar da sua dor de malgré cabeça, une vue qui se dégrade, e apesar elle, da sua visão que se deteriorava, elle lit non pas pour se divertir, ela lê não para se divertir, non pas, mais pour comprendre ce qu'elle vit, mas para compreender pour aquilo que donner ela un vivia, sens à sa para dar um vie, sentido à sua vida, pour approfondir sa para réflexion. aprofundar a sua reflexão. Elle prend les moyens de ne Ela pas pega, laisser l'épreuve ela l'enfermer coloca sur elle. em prática os meios para não deixar que essas provas levem a se voltar sobre ela mesma, a se fechar. Voilà ce que veut dire accueillir Vejam o la que quer réalité, dizer l'accueillir. acolher a realidade. Mais c'est difficile d'accueillir une réalité douloureuse. Mas é difícil acolher uma realidade assim dolorosa. Né? Alors, Agora, Marthe Marta a ouvert la porte de cette réalité à Dieu. abriu as portas dessa realidade a Deus. Elle s'est tournée vers lui Ela se volta a Ele. et elle a cherché sa présence aimante à son côté. E ela busca essa presença amante a seu lado. Marthe avait compris que ce n'était pas Dieu qui était à l'origine de cette mauvaise santé. Marta compreendeu que não era Deus que estava na origem dessa sua saúde ruim. Ce n'est pas Dieu qui est à l'origine du mal et des épreuves de nos vies. Que não é Deus que está na origem do mal e das provas da nossa vida. En revanche, Por outro lado, c'est de Dieu que nous é vient de Deus l'aide, que vem a ajuda, que nous vient le soutien et le secours. que vem o sustentáculo, o socorro. Je vous donne une phrase de Marthe qui l'exprime magnifiquement. Eu vou vos dar uma frase de Marta que La exprime isso douleur. magnificamente. A dor, La douleur, la souffrance ne vient pas du ciel. a dor, o sofrimento não vem do céu. Mais le secours en vient, Mas le o bonheur, socorro vem. le A bonheur felicidade vem. Dieu est là. Il Deus se fait proche de nous está aqui. personnellement. Ele se faz próximo de nós, pessoalmente. Si nous l'invitons E nós o convidamos dans nos situations difficiles et nos épreuves. nas nossas situações difíceis e nas nossas provas. Il est là pour nous aider à les vivre et à les traverser. Ele está aqui para nos ajudar a vivê-las e a atravessar. Alors, cette attitude de vie Agora, de Marthe, essa atitude de vida de Marta, accueillir la réalité acolher a realidade, en demandant l'aide de Dieu, pedindo a ajuda de Deus. cette attitude n'a pas supprimé les moments difficiles pour Marthe, Essa atitude não suprimiu os momentos difíceis para Marta. n'a pas supprimé pour elle les moments de doute, Não suprimiu para ela os momentos de dúvida, mais elle savait mas ela qu'elle n'était sabia pas seule pour traverser ces moments. que ela não estava sozinha para atravessar esses momentos. Ou plutôt, elle croyait, Ela acreditava. et parfois même, elle voulait croire Por vezes, ela queria acreditar à la bonté de Dieu pour na elle. bondade de Deus por ela. Vous voyez, parfois notre foi vacille, Por vezes, a nossa fé vacila, mais on peut toujours mas a gente choisir, pode sempre escolher, vouloir croire que Dieu querer acreditar que Deus está aqui comigo et qu'il m'aime. e que Ele me ama. Alors, comment faisait Agora, Marthe como dans fazia ce Marta moment où sa nesse foi momento
onde a vacillait. sua fé vacilava. Dans ces moments où Nesses elle avait momentos, de la peine à croire que Dieu l'aimait, onde ela tinha muita dificuldade de acreditar que Deus a amava. et que Dieu était bien présent avec elle. E que Deus estava bem presente com ela. Encore une fois, Ainda uma elle a vez, pris des moyens. ela pegava meios. On a retrouvé un petit carnet Nós encontramos um pequeno caderno où elle avait recopié des phrases onde ela copiava frases qui l'aidaient à que a croire ajudavam à a la crer bonté de Dieu. na bondade de Deus. Et elle recopiait ces phrases, des phrases comme celle-ci. E ela copiava frases como essa aqui. Il faut croire au bon Dieu. É necessário acreditar no bom Deus. Il faut croire en son cœur, Acreditar no seu coração, en sa bonté, en na son sua amour. bondade, no seu amor. Il faut croire, même necessário quand la acreditar, douleur nous accable, Mesmo quando a dor nos atravessa, né? même quand la mort nous visite, Mesmo quando a morte nos visita, même quand le doute nous envahit. mesmo quando a dúvida nos invade. Oui, croire au cœur du bon Sim. Dieu, Acreditar no coração do bom Deus. même quand il paraîtrait nous abandonner. Mesmo quando parece que ele nos abandonou. Croire qu'il est près de nous Acreditar que ele está próximo de nós et qu'il nous fera sentir tôt ou tard sa présence. e que ele nos fará sentir, cedo ou tarde, a sua presença. Nous voyons que Marthe, Nós toute vemos que Marta, mystique qu'elle était, tanto mística que ela era, s'est exercée, s'est entraînée à croire à ela la proximité aimante de Dieu, ela treinava, ela que Dieu était proche d'elle. ela treinava em acreditar que Deus estava próximo dela. Ela se exercitava nisso. Combien ce point peut nous rejoindre? Como esse ponto pode nos vir até nós hoje? Croire à l'amour de Dieu pour nous, à Acreditar no sa amor de Deus présence por nós. à nos côtés. Acreditar na sua presença ao nosso lado. On peut s'y entraîner, A gente on peut le développer, a gente pode exercitar isso, a gente pode desenvolver isso. on peut soutenir notre foi A gente par pode la sustentar a lecture nossa comme fé através da leitura como Marta, ou en écoutant des podcasts, ou en escutando écoutant alguns des podcasts, émissions, ou escutando algumas en émissions, parlant avec une personne de foi, conversando com uma pessoa de fé, ou en vivant une halte spirituelle au foyer de charité. ou vivendo alguma ajuda espiritual, um exercício espiritual no foyer de charité. La foi, ça s'entretient, ça se consolide, ça se muscle. A fé se exercita, a fé se consolida, ela se torna mais musculosa, se fortalece. Et les foyers de charité ont été créés pour cela. E os foyers de charité foram criados para isso. Voilà la sagesse de vie que Marthe peut nous enseigner. Vejam aí qual é a sabedoria de vida que Marta pode nos ensinar. Accueillir une réalité difficile. Acolher uma realidade difícil. Sans fuir. Sem fugir. Nous ouvrir à Dieu avec foi. Nos abrir a Deus com fé. Et confiance pour assumer cette réalité para assumir avec essa son realidade aide. Com a sua ajuda. Et en prenant des moyens. E colocando em prática alguns meios.
Alors, on peut demander à Marthe de Agora nós prier pour podemos nous, pedir para Marta para rezar por nós, de nous aider à nous ouvrir à Dieu, de nos ajudar a nos abrir a Deus, de nous aider à nous ouvrir à ce qu'il veut nous donner, de nos ajudar a nos abrir ao que Ele quer nos dar, dans la réalité de notre vie, de notre être, dentro da realidade da nossa vida, do nosso ser, de ce que nous sommes avec daquilo que nós somos, nos talents, com os nossos talentos, avec nos talents, mais aussi avec mas também com as nossas fraquezas, nos limites et nos blocages. Dieu, os nossos limites e os nossos bloqueios. Dieu veut nous rejoindre, Deus vai nous aider à encontrar les nós. accueillir et à Ele les assumer. Ele quer nos ajudar a acolher e nos assumir. Dieu veut nous restaurer Deus quer nos restaurar et faire de nous les saints e fazer de qu'il nós rêve. os santos que Ele sonha. Il nous a tout donné Ele pour nos y deu arriver tudo para que a avec gente lui. achegue com Ele. Amen. Amém. Merci beaucoup, Sophie. Peut-être Marcio, tu veux dire quelque chose? Márcio, você quer dizer alguma coisa? O Bernardo está perguntando. Eu quero agradecer imensamente Márcio veut te remercier énormément. Eu acho que já faz alguns anos, Sophie, que nós temos Ça fait déjà quelques années que ansiado por um momento de troca, de ensino, qu'on avait cet envie pour les moments d'échange, como o de hoje. d'enseignement, comme celui-là d'aujourd'hui. Tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, tão... C'est tellement simple, mais en même temps tellement profond. E tenho plena certeza que falou Je fundo suis com sûre cada um de nós. que tu as parlé très profondément avec chacun de nous. E é como Et como comment se fosse o mesmo... É o mesmo espírito que c'est le soprava même no esprit Marta, qui soufflait vers Marthe. porque parece que é uma mensagem para cada um de nós, na nossa individualidade, C'est vraiment particularidade. un message pour chacun de nous, dans notre réalité, dans notre particularité. Então, eu agradeço muito. Je te remercie beaucoup. E também agradeço imensamente a tradução da Mônica. Et Non, maintenant, je l'ai traduit. Non, il remercie à la traduction. E ficou gravado. Eu acho que isso aqui para um marco mesmo, uma memória para essa festa. Donc, il a enregistré celui-là pour que ça reste pour la mémoire. d'accord. É uma caminhada jubilar, né? Não é uma C'est un caminhada. chemin jubilaire, E hoje é parcours jubilaire. um marco dessa caminhada. C'est un marque dans cette chemin. Peut-être Yusimar veut dire quelque chose, une question ou une chose pour nous. Yusimar. E o Simar, ele pede se você quer perguntar alguma coisa. Yusimar, tem que enlever le son. Il faut que tu enleves le son. Isso. Você está mudo o seu microfone. Isso. Acho que agora resolvi aqui, estou no celular. Isso. Olá, prazer, uma alegria estar com todos nesta tarde jubilar. C'est une grande 50. joie d'être ici, dans ce parcours jubilaire. Enquanto escutava, me lembrava Pendant que que j'entendais, Marta je pôde pense acompanhar o início do foyer aqui no Brasil. Marthe Afinal, a acompanhé le début du foyer au Brésil. é um foyer que, né, tem em sua gênese a santidade da fundadora.
c'est un foyer qui a son début dans la sainteté de la fondatrice. Uma pequena pergunta que eu conversava. Marta Une é petite venerável. question. Marthe est aujourd'hui vénérable. Como podemos venerar Marta? Comment on peut la vénérer? Ah, la réponse est très simple. A resposta é muito Então, que ele- simples. Tant qu'elle est vénérable, on ne peut pas la vénérer de manière officielle. Enquanto ela é venerável, Il nós faut não podemos attendre venerá-la de qu'elle soit forma bienheureuse. oficial. Nós precisamos Ce esperar qu'on que ela peut se torne faire- bem-aventurada. Ce qu'on peut faire, c'est O la que nós prier podemos fazer personnellement. é a rezar pessoalmente. La prier personnellement. Mais l'Église A oração demande pessoal. Mas a igreja pede qu'on ne l'invoque pas que dans nós une não a assemblée invoquemos liturgique. dentro de uma assembleia litúrgica. Pourquoi? Por quê? Parce que rappelez-vous, Porque, on lembrem-se, doit attendre la confirmation de Dieu à travers le miracle. nós precisamos da confirmação de Deus através do milagre. On doit attendre que Dieu confirme, oui, je veux que cette personne soit vénérée par le peuple des baptisés. Nós precisamos que Deus confirme, dizendo que Ele quer que essa pessoa seja venerável pelo povo de batizados. En revanche, Por outro vraiment, lado, verdadeiramente, on peut l'invoquer personnellement. Et si nós podemos invocá-la il y a des pessoalmente. situations compliquées ou demander au Seigneur, par l'intercession et la prière de Marthe, s'il le veut, Que há em de guérir situações cette personne. complicadas, que se Deus Mais ça reste quiser, dans une manière privée, isso se torna, C'est pas une se continua de uma forma cérémonie privada, dans une Non, église de avec uma un prêtre. liturgia, não numa igreja com um padre. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ela, Oui, ela, parfaitement. Merci beaucoup. Parle ela français. pergunta se ela respondeu a En pergunta e o revanche, Simar ce respondeu qui sim. est important, E, por outro lado, o que é importante, ce qui ela est important, quand que é on importante, prie une quando personne a gente vénérable, reza para uma pessoa que é venerável, cela rapproche cette personne de nous-mêmes. isso Parce que- aproxima essa pessoa de nós mesmos. On aime cette personne, on étudie sa vie, on Nós cherche amamos un essa peu à pessoa, nós l'imiter. estudamos a sua vida, nós tentamos imitá-la. Et c'est ça qui nous conduit nous-mêmes sur le chemin de la sainteté. E isso C'est que comme une conduz nós osmose de mesmos la no nosso sainteté. caminho de santidade. C'est comum, pardon? Une osmose. Isso é como se fosse uma osmose da santidade. Voilà. Merci. Hum. Depois de hoje, certamente, estamos mais próximos de Marta. Depuis aujourd'hui, sûrement, on est plus proche de Marthe. C'est surtout elle qui est proche de vous au Brésil. É sobretudo Marta que é próxima de vocês aqui no Brasil. Ela disse. Amém. Merci beaucoup, Sophie. Muito obrigado, Sophie. Marthe, mesmo se ainda não é beatificada, ou não se sabe se vai ser, ela é apresentada como uma combatente de Deus e já nos estimula nesse nosso combate do dia a dia para a santidade e querer acreditar. Então, muito obrigado, Sophie, muito obrigado pela sua contribuição preciosíssima. Muito obrigado a todo mundo, Márcio em particular, que lá da Polônia quis organizar também esse encontro, a Yusimar, a sua boa pergunta, cada um de vocês,
Então, é um caminho de santidade. E Marta, uma irmã mais velha, que nos estimula no combate da santidade. Então, um imenso obrigado a Sophie, porque é muito tarde lá na França, então, e para Márcio também. Então, acho que será bom, Márcio, concluir para não abusar dos nossos irmãos que devem trabalhar, mas muito, muito, muito grato mesmo, Sophie. E Márcio. Obrigado. Mônica também, Merci à cara. vous. Muito obrigado, porque foi um trabalho Merci, grande. Monica. Muito Merci a obrigado, todos. Sophie. Muito obrigado, Padre. Dia 28 de maio será nosso próximo encontro online. Então, fiquem atentos, já fiquem reservados aí e nos encontramos novamente. Muito obrigado a todos. Tenham um bom resto de sábado aí. E muito boa noite para você, Sophie. E para mim também. Então Merci. merci. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amen. Tchau, tchau. 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 Pode, valeu. Pode sair. Merci beaucoup, Sophie.